Ó, tem um superchat aqui do Daniel Viana. Ulisses, li o livro da Flor de Lis e se tornou o meu favorito dos 3. Conta a história da Sandra Sapatão e da Isabela. É verdade que ela foi presa? Por qual motivo? O que houve com o Zé da Igreja? Vamos lá. A Isabela, é porque tem uns nomes que foram trocados ali, eu posso me confundir. A Isabela ela trabalhava na contabilidade do Comando Vermelho, mas ela era namorada do Zé da Igreja. O Zé da Igreja... Cara, o Zé da Igreja acabou de ser preso. Quando eu terminei o livro, que estava entre processar o livro e imprimir, ele foi preso. Mas era um triângulo amoroso. Acho que o que ele quer saber era um triângulo amoroso. Sim. O Zé da Igreja era um pastor, que ele era casado com a Isabela. Só que ali no Comando Vermelho, eu estou falando especificamente dessa igreja, não estou dizendo que são todas as igrejas. Nessa igreja do José, ele se torna pastor, ele é um pastor recém-ordenado, e a cúpula da Assembleia de Deus diz para ele que ele tem que lavar dinheiro do comando, do tráfico na igreja. Então aí ele começa a lavar o dinheiro da igreja. A Sandra Sapatão, que era uma chefe do tráfico, que acabou de ser solta, inclusive um foi preso, outro foi solto. Ela acabou de ser solta. Ela é homossexual e ela se apaixona pela Isabela. Porque no momento em que a polícia vai fazer uma batida na favela do Jacarezinho, algumas igrejas escondiam os traficantes que estavam sendo procurados. E a Sandra Sapatão foi se esconder na casa desse pastor Zé da Igreja. E ela ficou lá durante uma semana e tal, e ela recebia outros traficantes lá, e ele começou a ficar incomodado. Só que aí, o Zé da Igreja, ele era muito violento com a mulher, que é essa Isabela. E a Sandra Sapatão se apaixona por ela. Tem um momento lá em que ele dá um murro na cara da esposa e fica com hematoma. E ela começa, com vergonha, começa a usar maquiagem para disfarçar o hematoma, e a Sandra Sapatão percebe. E aí, meu amigo, como ela estava apaixonada por ela pega um fuzil e ameaça. Cara, se tu encostar o dedo nela, ainda dá um tiro assim pro alto e tal. Aí eu sei o seguinte, que a Sandra Sapatão leva ela de lá, para ela se livrar desse marido violento, mas ela nunca... elas tiveram uma ligação muito forte, uma amizade muito forte, mas elas nunca tiveram envolvimento afetivo, sim, sexual, pelo menos. E ela acaba namorando um cara do tráfico, a Isabela. Mas a história é mais ou menos nela. E por que isso está ligado à Flor de Lis? Porque a Sandra Sapatão, ela tem uma rivalidade ali com a Flor de Lis. Entendi. Então, em algum momento, as histórias se cruzam. Sim, elas se cruzam pelo seguinte, porque a Flor de Lis, ela tinha um aval do tráfico para evangelizar na favela, até nos lugares onde ninguém podia ir, que geralmente era perto do local onde eles faziam a indolação da cocaína. Ela era chamada mãe do tráfico, porque ela ajudava muitas crianças, filhos de traficantes, inclusive. Mas quando ela começa a ter uma visibilidade, que ela começa a dar entrevista para TV, dava muita entrevista para aquele RJTV, que é tipo o Jornal Liberal daqui. Sim, sim. Aí ficava indo a imprensa lá, e quando a imprensa entra na favela, o tráfico começa a ficar incomodado. Porque todas as vezes que entra um carro da imprensa na favela, os traficantes têm que parar o trabalho, para ali a atividade deles, porque tem... E também, à medida que ela foi aumentando a adoção, o número de adoção, ela começou a ser procurada pela polícia, porque a juizado de menores mandava a polícia lá saber se ela tinha documentação de guarda daquelas crianças. Então, ou seja, entra a polícia na favela para ir atrás da Flor de Lis. Atrapalhou a operação, exatamente. Né? Aí ela se torna uma rival da Sandra Sapatão. Entendi. Ela só para de rivalizar com a Sandra Sapatão quando ela vai presa. É muito complicado, né? É um processo sim, é uma maluco, teia. É uma teia. Papo Nostalgia. A RX Turismo Corporativo